Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo do canal. E antes de rodar a vinheta, eu quero deixar um recadinho bem simples e bem rápido. Dê aquele likezão para fortalecer e também compartilhe. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e bora para o próximo conteúdo. Bom pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Teolic. Teolic crescendo para a vida, amadurecendo para a eternidade. Tá aí o nosso jargão, certo? E a gente já vai direto lá, pessoal. Como vocês estão? Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. E a gente, como tá aí no título, devocional, capítulo 6 de Mateus, Evangelho de Mateus, versículos 15 ao versículo 14, tá? Que é o que compreende o restante, a segunda parte. Eu quero, enfim, ficar somente em duas partes, tá? Nessa próxima aula, nessa nossa aula, certo? Então, a gente, sem mais delongas, a gente estava falando sobre o capítulo 6, né, de Mateus, onde nós temos aqui a oração do Pai Nosso, passamos por como jejuar, a oração dominical, como se deve orar, como se deve dar esmolas e tudo mais. E agora nós vamos falar sobre como jejuar, como a maneira dentro do contexto, na época dos judeus, na época quando Jesus Cristo pisou nessa terra, e a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica de como era a relação de Cristo com relação, né, ao povo judeus, as seitas dos fariseus, dos saduceus e todas as pessoas que ali o cercavam. Então ele nos dá toda a característica. Na verdade, perdão pessoal, a vida do Senhor Jesus Cristo, todo o seu perfil, toda a sua empreitada aqui na terra, né, ela demonstra as características do perfil de um verdadeiro cristão. Se nós discorrermos, se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, que, né, os evangelhos mais parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, certo? João, a gente vai ver as características, né? Algumas relatadas e omitidas por outros, mas todos dentro do mesmo contexto, com a mesma finalidade, né? Sem omitir ou não de forma proposital, mas sim um acrescenta a visão que um teve. Então a gente vai ter evangelho que vai ter alguma coisinha a mais e outro não, mas todos, né, corroboram para aquilo que Cristo quis nos deixar. Eles mostraram, né, dentro da Escritura, dentro daquilo que eles relataram, tudo aquilo que Jesus Cristo passou e aquilo que é o perfil de um verdadeiro cristão. Ou seja, o que Cristo nos deixou foi realmente uma conduta ilibada, é um modelo, é um padrão, e a gente vai discorrer sobre esses últimos versículos agora, aquilo que Jesus Cristo passou, né? E vamos ver o que ele fala aqui no capítulo 15, que o tema é como jejuar. Então, nós vamos lá, deixa eu aumentar um pouco o retorno aqui para mim, para ficar um pouco melhor. Bom, vamos lá, pessoal. Então Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, né? Não se mostrem como se tivesse levantado, assim que levantou da cama já sai, já vai fazer as coisas, né? Porque desfiguram o rosto, desfiguram o rosto, aqui é a linguagem da Almeida Revisada e Atualizada, e falam, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, ou seja, mostrar para as pessoas que estavam jejuando, né? Em vez de acordar, ir lá, escovar os dentes, né, tomar um banho, se produzir, né? Não, queriam mostrar, porque naquela época as pessoas se mostravam dessa forma, né? Se vestiam de pano de saco, né? Se cobriam de cinzas. Então se mostravam, era uma maneira de mostrar sua penitência, de que eles estavam jejuando, que eram muito consagrados, e não é assim. A gente não precisa se mostrar dessa forma. É o que Jesus Cristo fala: o que você fizer, que o faça em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, ele certamente te recompensará, né? Então a gente não precisa mostrar para os outros o que nós somos, ou que nós somos mais santos do que os outros, até porque todos para Deus nós somos iguais. Não há filhos prediletos. A Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas, certo?
E aqui ele prossegue: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, né? Lave a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai, que em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Que foi o que eu acabei de passar. E aí depois vem os tesouros nos céus, né? A respeito dos tesouros nos céus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas já juntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também, né, ou aí estará também o teu coração. Então, é o que Jesus Cristo nos quer dizer aqui, que para que a gente não se conforme, né? Ele mesmo diz: não vos conformeis com este mundo, né? E a gente não deve ser materialista, né? As pessoas que se preocupam muito com as coisas materiais, que só acreditam nas coisas terrenas, e pessoas que correm muito atrás, né? As pessoas, ultimamente, elas estão muito preocupadas, né, com as coisas que fazem neste mundo. O dia ele possui as mesmas 24 horas, mas parece que o dia ele tem se estreitado e tem apertado. O que acontece? Cada vez mais o ser humano ele está se ocupando de novas coisas. O evolucionismo, as coisas estão se evoluindo, veio a tecnologia, tudo isso está fazendo com que fique mais tempo corrido, e as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande, e as pessoas estão se esquecendo, do evangelho e de Deus e do verdadeiro evangelho, porque estão se ocupando com muito mais coisas hoje em dia. E naquele tempo não era diferente, lógico que não tinha essa evolução que nós temos hoje, mas ele fala: para que nós vamos nos preocupar com as coisas deste mundo? Né? Nós temos que nos preocupar em ajuntarmos tesouros nos céus, ou seja, fazer aqui o evangelho, buscar, né, levar a pregação do evangelho para acumularmos tesouros, né? Essa será a nossa recompensa no céu. E aqui é o que ele fala: porque aqui ladrão rouba, né? As coisas se estragam, se perdem com o tempo, e tudo que nós temos aqui ou que nós ajuntamos certamente ficará aqui, né? A Bíblia fala que o homem foi ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Então você morreu, não tem mais o que fazer aqui, né? Só pisaremos nessa terra depois de transformados, quando Cristo vier reinar. Então, depois dessa transformação, mas até lá vai seguir o que? O rito, o juízo, aquilo que está estabelecido por Deus. Então, para que nos preocuparmos com essas coisas do mundo, certo? Depois ele prossegue aqui com mais um tema, que é a luz e as trevas. Com referências aqui em Lucas, certo? Deixa eu abrir aqui que vai aparecer para vocês. Eu vou colocar aqui na nova tradução, tá? E aqui ele discorre. Deixa eu até dar uma demarcada aqui para ficar legal, caso a gente precise fazer uma comparação. Mas aqui fala, no versículo 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, né, sejam trevas, quão grande trevas são, né? Ou seja, os nossos olhos são a porta de entrada. Nós temos os nossos os órgãos sensoriais, né? Nós temos as nossas aptidões, mas nós temos os nossos sentidos, melhor dizendo, né? Tato, ouvido, né? Audição, paladar, visão, são entradas de informações para o nosso corpo, para a nossa alma. Então, quando você tateia alguma coisa, você tenta descobrir o que é pelo tato. Quando você ouve, são informações, e essas informações, aquilo que entra é o que prejudica. É o que Jesus Cristo havia falado numa outra ocasião, né? Você costuma comer, o pessoal criticou, o senhor costuma comer sem lavar as mãos e tal, coisas de etiqueta, rito daquela época. Ele fala: o mais importa não é o que entra, mas sim o que sai, né? Porque o que o homem fala da boca, o que a boca fala, é o que está cheio o seu coração, certo? Mas aquilo que entra, agora nesse sentido, ele é muito prejudicial para a nossa, nesse contexto agora, né? Para a nossa alma. O que a gente fala pode contaminar os outros, mas aquilo que a gente ouve, né,
vivendo por essa visão, vai fazer muita diferença na vida da gente. Então aquilo que você ouve, ou seja, se você participa de roda de escarnecedores, o grupo onde você está, o contexto social onde você está, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, tudo isso são informações que são relevantes, né? E é relevante porque isso pode influenciar a sua vida e a nossa vida. Então aqui ele fala, né, são os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, a iluminação para o nosso corpo, né, a entrada de informação. Se os teus olhos não forem bons, ou seja, todo o teu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, né? Então, ou seja, o que é que nossos olhos, o que é que nossos olhos estão vendo e a filtragem que nós estamos fazendo. E ele fala, se a tua luz, né, caso a luz que em ti seja, que em ti há, sejam trevas, quão grandes trevas serão, ou seja, se a luz que nós achamos que é luz no nosso corpo, ou seja, aquilo que nós vemos, se nós não tratarmos isso achando que isso é bom, então a gente está em trevas muito grande, porque verdadeiramente aquilo que nós achamos que é luz, que os nossos olhos estão filtrando, na verdade não é trevas. Então aqui ele fala quão grandes trevas são. Se você acha que aquilo que você está fazendo, que você está vendo é bom, né, e na verdade são coisas ruins, na sua ignorância, então você está realmente em umas trevas muito grandes. E aí é que entra a questão de sabedoria. Nós temos que ler a Bíblia, porque é através dela que o Espírito Santo vai nos trazer ao conhecimento, ao nosso entendimento, aquilo que nós precisamos. Porque muitas pessoas agem dessa forma, fazendo coisas erradas, achando que é o certo, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Depois vem os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, né? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em alguns lugares aqui está como mamon, né? Eu vou até verificar aqui, ó, no capítulo 24, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui está falando como mamon. Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu não encontrei ainda aqui os dois senhores, mestres da lei, enfim, pra gente não ficar perdendo muito tempo, mas em algumas versões, em algumas traduções, está como mamon, né? Depende da tradução. Mas enfim, ou seja, a gente tem aquela coisa de estar cocheando em dois pensamentos, né? A gente tem que... ou você é 8 ou você é 80. A gente não pode servir a dois senhores. Uma hora está na igreja e ao mesmo tempo se enchendo de todo o lixo que este mundo traz, porque a Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. A glória deste mundo, suposta glória, não é a glória que realmente nós que está preparada, guardada, nos esperando, que a glória é aquela que Cristo, né, guardou para nós as nossas recompensas. Não é comparado com a glória que nós temos, que há de receber. Paulo fala, né, a glória deste mundo não pode ser comparada com aquilo que nós iremos receber, com aquilo que há de receber, né? Então aqui Jesus Cristo, ele é bem específico, ele é bem taxativo, ele é bem claro. Nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, nem esperar coisa alguma deste mundo, e nem tampouco ficar nos servindo de coisas mundanas, de coisas que nos atraem, né? São coisas que supostamente são boas aos nossos olhos, mas que estão cheios e engodadas de pecado, e nós temos que vigiar nesse sentido para que essas coisas não nos dominem. E certamente, se você é dominado por alguma coisa, por algum anseio da sua alma, você está sendo escravo dela. Então pode ser dinheiro, pode ser compulsão por gastar, compulsões por outras coisas, pornografia, alguma coisa, bebida, traições, tudo aquilo na qual nós somos de alguma forma aliciados, estamos alienados por aquilo, nós somos escravos dessas coisas, né? E nós estamos neste mundo, mas nós somos peregrinos e nós não devemos nos sujeitar a este mundo, né? E tudo aquilo que entra em conflito com os princípios de Deus, essas coisas devem ser rejeitadas. Então, neste mundo nós estamos aqui vivendo, mas nós temos que ter em mente que nós servimos a Deus, a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo está aqui para nos respaldar, e nós não devemos entristecê-lo fazendo o quê? Vivendo as coisas do mundo. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. E para finalizar, nós vamos aqui para
Ansiosa solicitude pela vida, que tem também aqui referências cruzadas em Lucas. E nós vamos começar do versículo 25 até o 34 para finalizar essa segunda parte aqui desse vídeo, certo? Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que hás a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus Cristo perguntando. Observai, as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta, né? Ou as sustentam. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né, à sua vida, né? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E aí ele ainda dá uma cutucada, né? Dá uma varadinha aqui. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Aqui é uma coisa bem resumida e eu vou resumir também para que a gente não se estenda muito, né? Estamos com 16 minutos de vídeo. Gente, aqui é muito bacana. Aqui é Jesus Cristo nos passando como nós devemos nos comportar no dia a dia, qual deve ser a nossa conduta em relação a esse mundo, e o que a nossa alma está ansiosa. Por que te abates, ó minha alma, diz a palavra. Oh, glória a Deus, aleluias. Olha, meu Deus, oh, glória a Deus. Eu vou ser sincero, são coisas que servem para nós. A Bíblia, toda vez que você a abre, ela vai falar contigo de alguma forma. A Bíblia fala que a palavra penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, não tem como escapar. A palavra do Senhor, quando ela vai e faz aquilo que lhe apraz, ela não volta vazia, ela sempre produzirá resultados, pessoal. E aqui Cristo está falando assim, por que você fica preocupado com as coisas deste mundo, né? Ele dá até exemplos, né, de aves e das coisas que tem no mundo. Você olha para os lírios dos vales, para as aves do céu. Quem é que as alimenta? Alguém alimenta? Não. Deus é quem alimenta. Deus é quem sustenta todas essas coisas, as partes da natureza, né? Uma planta que cresce, depois morre, outra que cresce num lugar. Então todas essas coisas nós temos que prestar atenção. E se nós formos bons observadores, nós veremos na criação de Deus, né, a sua revelação progressiva, que Deus veio se revelando progressivamente ao homem. E na natureza há a revelação de Deus, porque quem é que pôde criar coisas dessa magnitude, né, sem que o homem tenha que ficar intervindo para poder alimentar a esses animais? Então ele discorre aqui de uma maneira muito enfática, muito precisa e muito sábia, né, nos mostrando que nós não nos devemos nos preocupar. E às vezes nós nos abatemos, ficamos ansiosos porque nós nos preocupamos em alimentar os nossos filhos, em ajeitar o nosso carro, em ser um bom empregado, um bom servo no trabalho, né, para nos mantermos. De alguma forma as coisas deste mundo têm interferido na vida do cristão, e às vezes a gente se preocupa tanto em agradar essas pessoas. A gente vive hoje, mas também está preocupado, né, está com a cabeça lá no amanhã. O que nós iremos fazer? E Cristo fala, basta cada dia o seu mal. A gente não consegue sequer viver o presente e já está com o pé lá no futuro, sem saber o que vai acontecer, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E essas coisas, elas fogem da nossa mão. É como a água que se escorre
pelo vão das nossas mãos quando nós apegamos, né? Nós não temos como evitar o que vai acontecer amanhã, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós temos que estar fixado, alicerçado na palavra de Deus e buscarmos viver o hoje em Cristo. O amanhã só a Deus pertence. E quando o cristão ele se depara nessa situação, ele entra nesse contexto de preocupação, isso começa a interferir na sua vida espiritual, né? É como se ele colocasse algo na mão de Deus e depois retirasse, é como se ele não confiasse, e a dúvida, a ansiedade, ela atrapalha a vida do cristão, ela atrapalha o seu desenvolvimento teológico, o seu desenvolvimento, a sua experiência com Deus. Ela se torna como se fosse uma parede transparente, mas bem sólida e bem densa, onde você vê e tenta pegar, mas você não consegue transpassar, porque existe essa barreira, essa coisa emocional, essa coisa espiritual que nós mesmos muitas vezes criamos. E às vezes as pessoas costumam culpar o diabo ou culpar as outras coisas, transferir a culpa, e na verdade nós que não estamos prestando atenção nisso. E às vezes a ignorância da pessoa no conhecimento, por não ler a palavra, isso a torna frágil, propensa a cometer esses equívocos, esses erros teológicos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos vida, nós encontramos virtude, e é aqui que nós encontramos alívio para a nossa alma. E Jesus Cristo é bom demais quando nós lemos os evangelhos, e eu aconselho sempre, porque as palavras de vida é o que os apóstolos falavam: só tu tens palavras de vida para a nossa alma. E é tão gostoso que eu já estou estourando o tempo aqui, porque a gente discorre e a gente quer falar, porque é bom demais falar da palavra de Deus. Então, pessoal, eu quero fechar esse último versículo aqui, porque o próximo agora nós vamos entrar no capítulo 7, que o título é O Juízo Temerário é Proibido. O juízo temerário é proibido. Vai ficar para um próximo vídeo, e aí a gente vai repassar algumas coisas ao longo, e se for necessário fracionar, nós iremos fracionar, tá? Eu quero agradecer a sua presença, peço que você compartilhe. Obrigado pelos novos inscritos. Utilize essas palavras, esta pequena explanação como um devocional, estude, porque é expositivo e também é indutivo. E essa última parte, Jesus Cristo, ele fala de uma forma bem evidente: não vos preocupeis. Cristão, não se preocupe com o dia de amanhã. Entrega nas mãos do Senhor e não pegue de volta, mas confia, porque Deus sabe, e Ele bem sabe daquilo que nós precisamos. Ele conhece a tua e a minha dificuldade. Porventura, Ele em algum momento, Ele cita num exemplo, abre aspas aqui, alguma mãe, né, pedindo ao seu filho um pão, ela lhe entregaria uma pedra, uma serpente? Não, Jesus Cristo sabe o que você precisa, e no momento certo Ele vai te entregar a tua bênção. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas já esperamos e temos a certeza de que iremos receber. A fé é isso. Se você tiveres fé tão somente de um grão de mostarda, e quem aqui conhece um grão de mostarda, e você é um pouco taxativa porque eu já repeti isso, ela cresce. Então a fé ela pode ser pequenininha, mas se você começar a cultivá-la, você vai chegar num patamar muito grande, e você vai olhar lá para trás e vai falar: poxa, eu cheguei até aqui o Senhor me ajudou. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Tchau, tchau.